Que dia lindo, maravilhoso. A Deus a glória, a honra, o louvor, a exaltação, porque a cada dia, a cada nova manhã, Ele nos permite despertar para um novo dia que Ele mesmo criou para nós. Quando o salmista diz, este é o dia que Yahvé fez, ele usa o mesmo verbo que se encontra lá no princípio para a criação. O que isso quer dizer? Cada novo dia é como se for uma criação nova, especial para você, para mim. Por isso o salmista só pode deixar sair do coração uma expressão de louvor. Se o dia que Yahvé fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então é um dia de gozo, é um dia de alegria, é um Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Shabbat é sábado em hebraico. Shabbat Shalom, que a paz, que a completude que procede do nosso Deus, que é o nosso descanso, possa nos envolver o coração. Busquemos a sua face e a doce liderança do Espírito Santo para a exposição do nosso ser à sua palavra. É tão maravilhoso poder chegar na tua presença, sem véu, lançar-nos em teus braços, perceber o bater do teu coração e desfrutar este amor paternal que nos envolve, que nos leva a encontrar razão de ser e o nosso verdadeiro destino. Amamos-te. Amamos com toda a intensidade do nosso coração. Amamos-te com aquele amor que tu mesmo tens derramado dentro de nós através do ministério do teu Espírito. E na expressão deste amor, elevamos a ti a nossa adoração, reconhecendo que tu és a nossa origem, tu és o nosso destino, e sendo origem e destino, não temos outra conclusão senão que tu és a fonte da nossa vida para cada dia, para cada hora, para cada minuto, para cada segundo, para toda a nossa existência. Expomos o nosso ser a ti neste momento, invocando a presença e liderança do teu Espírito para iluminar o nosso entendimento, tirar o véu dos nossos olhos, dá-nos aquele espírito de revelação, de iluminação, de compreensão da tua palavra, para que não sejamos meros ouvintes, que a verdade desça às profundezas do nosso ser, efetuando dentro de nós o efeito transformador. E a súplica que te fazemos nesta manhã é confiados na tua promessa de que como a chuva desce e não retorna sem regar a terra e produzir o fruto para o qual foi enviado, que assim a tua palavra, lançada dentro do nosso coração, não retorne vazia, mas seja em nós energizada pela fé e pela concordância, e devolvida a ti como a confissão de quem crê, de quem se apropria e de quem vive aquilo que de ti recebe. E a ti somente seja a honra, a glória e a adoração. Amém e amém. Maravilha, queridos, vamos dar continuidade à cura interior. Estamos lidando com emoções. E terminamos a nossa aula passada exatamente nos passos para a cura. Passos para a cura. E agora porque não está andando.
Passos bíblicos para a cura interior. É claro que aqui não é tudo quanto vamos abordar sobre o caminho da cura. Hoje é como se fôssemos colocar uma plataforma, ou a primeira base de um alicerce a ser construído dentro de nós, para penetrar nas áreas um pouco mais sensíveis, aprofundando algumas delas para uma verdadeira cura. Sabendo que o novo nascimento é um ato, ele é instantâneo. No momento em que eu reconheço que sou pecador, mas que Jesus Cristo levou sobre si o meu pecado, minha culpa, minha maldição, Ele me oferece o seu perdão, e eu o abraço como meu Senhor e Salvador, e deixo que o Espírito Santo me tome e gere dentro de mim a nova criação. Esse Espírito Santo imediatamente me enxerta em Jesus. Isso se chama um novo nascimento. Meu espírito é recriado, é regenerado. A presença do Espírito passa a viver em mim. É um ato, é um momento, é instantâneo. Eu fui transferido de uma posição para outra. Usando a linguagem do apóstolo Paulo, fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Agora, como vimos já no início do nosso curso, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O Espírito Santo recria o meu espírito. É uma obra totalmente do Espírito Santo. Mas eu não sou só espírito. A minha alma, composta pelo poder de pensar, de sentir e de querer, em outras palavras, pela mente, pelas emoções, pela vontade, precisa de restauração. E vimos que esta restauração é efetuada pela palavra de Deus. Claro que a presença do Espírito se faz sentir. Eu armazeno a palavra e o Espírito usa esta palavra para ir transformando, restaurando, reorientando, eliminando as tortuosidades do meu caráter, da minha personalidade, efetuando curas. Quanto ao corpo, vimos que é a nossa responsabilidade pessoal trazê-lo sob disciplina. Mas nosso foco em todo esse curso é a alma. Debruçamos-nos um bom tempo sobre a mente, por ser a base de tudo. Depois, sobre a vontade, não foi tanto tempo. E agora, sobre as emoções, aí será um tempo considerável. Porque tudo que dissemos antes era uma preparação para chegar àquilo que é mais forte em nossa alma, que são as emoções. Muito bem. Vimos onde estão os sinais que revelam a necessidade de cura interior e terminamos bem no finzinho com esta imagem que aparece aí na tela. Passos bíblicos para a cura interior. E o primeiro passo, você vai repetir: Deus quer tirar suas feridas, dores, mágoas e tristeza. Essa é a primeira coisa que você precisa se conscientizar. Dizer dentro de você, crer dentro de você, Deus quer. Deus quer. É a vontade de Deus libertar-nos de todas as feridas, de todas as mazelas. Ele deseja remover de dentro de nós todas as marcas de feridas, de mágoas, de traumas. Ele quer restaurar em nós a capacidade de amar e de ser amados. E vamos fazer algumas declarações. Primeiro, que Ele nos ama tanto que pagou o preço por nossa cura emocional na obra da cruz. Veja o tanto. A nossa redenção é caríssima. E aqui mostra o quanto Ele deseja que sejamos sarados. Um preço já foi pago. Em Isaías 53, 4,
Iremos a este texto daqui a pouco, de uma forma mais completa, que só queremos salientar estas expressões que estão em amarelo. Suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Veja o interesse de Deus, é disso que estamos falando agora. Creia, assimile, Deus quer me curar. Deus pagou um preço para que eu seja sarado. Deus enviou Jesus para carregar sobre si as minhas próprias dores, dores emocionais. Às vezes, quando usamos o termo dor, você pensa apenas no aspecto físico, mas não, o grego do Novo Testamento, que colocamos aí, nos diz que a palavra dores aqui se refere literalmente a pleia, angústia, aflição, tristeza, dor e pesar. Então, quando diz que Jesus levou as minhas dores sobre si, isso quer dizer que ele levou o quê? Minha angústia, minha aflição, minha tristeza, minha dor, meu pesar. Jesus tomou estas coisas, queridos, e pagou o preço. Que preço? Seu sangue, sua vida. Falaremos mais disso daqui a pouco. Você precisa saber que Deus deseja curar seu coração partido e curar suas feridas. O Salmo 147 é uma promessa tremenda. É uma verdade que podemos assimilar. Leiamo-la. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas, ou lhes sara, ou lhes cura as feridas. Está falando de quê? De cura do coração, de cura interior. Na aula passada, elaboramos aqui sobre o conceito teológico. É bíblico, a cura interior é bíblica. Mostramos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a cura das nossas emoções é algo bíblico e Deus está interessado em que passemos por ela. Agora uma pergunta. Você quer receber cura de feridas emocionais, dor, tristeza, pesar e angústia? Você quer? É vital que aproveite o que Cristo fez por nós e aprenda a lançar sobre Ele suas preocupações. Aliás, de passagem, amanhã, domingo, no nosso curso de tipos de oração, vai ser exatamente isto, a oração de entrega. Como lançar, como transferir para Deus nossas preocupações. Não algumas delas. Quantas? Todas. Sabendo que Ele cuida de nós, e esta é a promessa que vamos ler em 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga, eu creio que Deus tem cuidado de mim. Temos dito, vamos repetir, vezes sem conta o que for necessário. Há uma máxima pedagógica que diz que a repetição é a base da aprendizagem. Mas não existe aprendizagem enquanto não se traduz o conhecimento em experiência, né? Então, vamos buscar aprender a assimilar isso. Então, primeiro, você tem que entender que Deus quer. Em segundo lugar, perceba o amor de Deus por você. Isso ajudará a se abrir e receber a cura interior. Esse é o segundo passo para a cura, o amor. Perceba o amor de Deus por você. Já dissemos aqui, de uma forma ou de outra forma, por um ângulo e outro ângulo, e vamos repetir por diversos ângulos, é que o amor é a base de tudo, porque Deus é amor, a essência do caráter divino é o amor, e quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele coloca dentro do homem a sua maior necessidade, é o amor. Nós nunca vamos encontrar a plenitude sem o amor. A própria obra que o Espírito Santo está realizando na noiva, de formar o caráter da noiva, de restaurar a imagem de Deus em nós, passa pelo amor, o amor divino.
Então, para que você receba a cura interior, você precisa se conscientizar disto. Deus me ama. Deus me ama. A cura só ocorre quando você encontra esse amor. Daqui a pouco vamos lidar com feridas. E como é que uma pessoa é curada de feridas emocionais? Cura das memórias, cura de traumas. Quando você volta à experiência da dor, do trauma, da ferida, e remove aquele que foi o instrumento de ferida, e se encontra com Deus em seu amor. E é esse amor que vai trazer a cura. Então, tenha a certeza que Deus o ama, que Deus a ama e quer curar a sua vida. Conhecer a verdadeira natureza do nosso Pai Celestial ajudará a confiar nele. A natureza, acabamos de dizer, Deus é amor, essa é a expressão máxima da sua natureza. Então, quando eu conheço a natureza de Deus, quando eu sei quem Deus é, na realidade tenho chegado à conclusão de que aqui está o segredo de tudo. O segredo do descanso, o segredo da paz, da serenidade, da confiança. É conhecer quem é Deus. É deixar que o Espírito Santo revele ao mais profundo do nosso ser essa natureza imutável, graciosa do nosso Deus e Pai. Se você começa a conhecer a Deus em sua natureza, você vai entender que Ele estará presente e o Espírito Santo poderá efetuar a cura que Ele deseja dentro do seu coração. Paulo declara em Romanos 8:32, façamos coro com o apóstolo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Este texto é extraordinário. Paulo está argumentando o quê? Veja só, pare um pouco e pense. Olhe para o que Deus fez. Você está tão preocupado com pequenas coisas. Se Deus pode operar em você uma cura, se Deus pode quebrar uma cadeia, se Deus pode abrir uma porta, se Deus pode trazer a solução a algum problema. Agora olha, se Ele não poupou seu filho, antes, por amor de nós, o entregou. Quem deu o filho, que é tudo, que é a máxima dádiva, a mais elevada, a mais sublime, a mais gloriosa de todas. Como? Juntamente com Ele, Jesus, Ele não nos dará todas as coisas. Você imagina, é como se você andasse à busca de um copo d'água, né? Ah, estou com tanta sede, um pouco d'água. Mas de repente, é-lhe concedido uma fonte inteira. Ah, se você tem acesso à fonte, por que você vai gemer por um copo? Meu filho, minha filha, se você tem Jesus, você tem tudo, você tem a fonte. Você tem a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da cura, a fonte de tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Juntamente com Ele, todas as coisas nos são concedidas. Então, quando você abraça este amor, você crê nele, conhece esse Deus tão gracioso, você vai se abrir para deixar que a cura penetre as áreas mais profundas da sua alma. Depois que Cristo sofreu e morreu por nós, porque Ele reteria a cura de nossas almas feridas. Impossível. Portanto, leia, por favor, a declaração para que isso vá calando em seu coração. Podemos confiantemente nos abrir para Ele
e saber que Ele tem nossos melhores interesses na mente, simplesmente olhando para o que Ele passou na cruz por nós. Você é amado por Deus. Leia. Não por causa, mas por causa. Diga, eu sou amado por Deus. Não por causa do que eu fiz, mas por causa de quem sou. Aí você vai perguntar, mas quem sou eu? Filho do Deus vivo. Uma nova criação. Menina dos olhos de Deus. Aquele por quem Cristo pagou um elevado preço de redenção. O salmista diz que a nossa redenção é caríssima. Você está disposto a comprar alguma coisa que seja caríssima, se ela não for muitíssimo preciosa? Pelo preço pago, por você e por mim, podemos imaginar quanto valor Deus colocou em nossa vida. E isso nos leva a crer que Ele não reterá nenhuma bênção, mas Ele está mais disposto a nos sarar do que nós, de sermos sarados. Posso ouvir um amém nesta casa? A Bíblia nos diz que enquanto ainda éramos pecadores, ainda rebeldes, ainda desviados, Cristo morreu por nós. Por nós. Ele ansiava ter um relacionamento com você e comigo, mesmo antes de você se tornar seu filho. Não é algo que ocorreu depois. O amor veio para nos conquistar de volta. Ele paga o preço para nos trazer de volta ao seu coração. Esta é a extensão do amor do nosso Pai, conforme Paulo expressa em Romanos 5:8. Leiamos. Porém, Deus comprovou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Quando ainda estávamos no pecado. Deus prova, Deus comprova o seu amor. Em João 15, versículo 13, Jesus mesmo declara: não existe maior, leia, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos... Mas o que Jesus está dizendo? Você pode dar a vida pelos amigos, mas Ele deu a vida não pelos amigos. É um amor maior ainda, porque está dando a vida pelos inimigos, pelos pecadores, pelos maus, pelos ingratos. Em João 17:23, novamente vamos ver Jesus falando na sua célebre oração na noite em que foi traído. É absolutamente essencial que aprendamos a compreender esse amor celestial que o Pai tem por nós. Sem conhecer esse amor de Deus, nunca chegaremos a um nível de cura que Deus quer estabelecer. Leiamos as palavras de Jesus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Que nível? Como também amaste a mim. Uau! Você está vendo? Deus, é Jesus que está falando. É verdadeiro ou não é? Ele está dizendo que o nível do amor que Deus tem por você é o mesmo que Deus tem por ele. Ou o mesmo que tinha por ele como filho, enquanto ele andava aqui na terra. Claro que o amor permanece, mas do mesmo modo como o Pai amou o Filho Jesus Cristo de Nazaré, esse mesmo amor, por quê? Porque é algo que brota do seu caráter, da sua natureza. Creia nesse amor, creia nesse amor. Amém? Em Efésios, Paulo vai descrever na sua oração, é o desejo do apóstolo Paulo, é o desejo do nosso coração, é o desejo de Deus. Leiamos. Que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Olha o que dissemos há pouco, que nunca chegaremos à plenitude sem este amor. Veja aqui o que Paulo está dizendo. Ele está orando para que tenhamos uma experiência de compreensão da largura, altura, profundidade deste amor. E à medida que eu entendo este amor, diz ele, um tipo de amor que excede todo o nosso conhecimento humano limitado. Qual a consequência? Eu serei preenchido com toda a plenitude de Deus, porque Deus é amor, o amor há de se manifestar na minha vida. Por isso é que também ele vai dizer, logo encabeçando o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é amor. Amor, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Muito bem, vamos ao terceiro passo que precisamos dar. E esse aqui vai ser um toque um pouquinho grande hoje, mas ele vai ser muito maior depois, né? Mas como eu disse, vamos lançar aqui uma plataforma. Então, qual é o terceiro passo? Estenda o perdão para aqueles que o feriram. O perdão é a base para qualquer cura. A falta de perdão impedirá e bloqueará o poder de cura do Espírito Santo. Isso prenderá e o separará do poder do perdão e cura de Deus. Comece a elaborar dentro de você a necessidade de lidar com este assunto na sua vida. Porque aqui estamos dizendo cura é um processo, não é um ato, é um processo. E algumas dessas experiências, o que eu experimentei ontem não é garantia de que vou experimentar hoje. Todos os dias você dorme e você não se dá, já dormi uma vez, não preciso dormir mais, né? Hoje você talvez tomou o café da manhã, aí você diz, não, eu já comi hoje, não vou comer mais. Não é assim, na verdade. Existem coisas na nossa vida que elas se repetem todos os dias. Pois bem, aqui entramos numa área que nós vamos precisar dela o resto da vida. Mas precisamos passar primeiro por uma experiência de interiorizar essa virtude, a capacidade de perdoar. Sem ela, não há cura. É vital liberar esses sentimentos que você tem contra os outros, para que o poder de cura e perdão do Espírito Santo possa curar e restaurar a sua alma. Leia o que está em amarelo, por favor. A falta de perdão é um veneno mortal que nos separa do perdão de Deus em nossas próprias vidas e nos entrega aos espíritos atormentadores. O mundo espiritual é muito real. Satanás não constrói fortalezas na mente, nas emoções, na vontade, na saúde, na família, sem conquistar, primeiro, um direito legal. O direito legal que Satanás adquire para construir suas fortalezas, suas prisões, tem a ver com o nosso pecado. E aqui está uma das prisões. A falta de perdão dá um direito legal a Satanás de enviar espíritos, demônios atormentadores. E vamos já demonstrar isso aqui dentro da própria palavra. É difícil receber cura quando alguém está... Embora tenha escrito aqui é difícil, eu deveria ter escrito é impossível. É impossível receber cura quando alguém está em tal posição, porque às vezes a gente não quer ser tão radical, né? Considere estas passagens nas Escrituras, é o que vamos fazer agora. Listamos várias Escrituras, são muito sérias. Elas nos causam um certo temor, mas nós temos que enfrentar a verdade, porque a verdade nos liberta. E a primeira delas em Marcos, capítulo 11, palavras de Jesus,
Vamos começar a ler, serão vários textos. Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja aqui, muitas promessas de Deus são condicionais. A própria oração de Jesus, o Pai Nosso, diz: perdoa as nossas dívidas. O que é que diz o resto? As que todo mundo sabe de cor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, Jesus está dizendo aqui, se eu estiver fazendo uma oração, e o Espírito Santo me lembrar, eu estou com sentimento de ressentimento, desculpe a redundância, eu estou aqui ressentido de alguém. Uau! O que é que ele diz? Perdoe. Porque se você não perdoar, você não vai receber perdão. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Então, eu preciso perdoar. Prossegue Jesus. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Uau! Você está entendendo por que dissemos que sem perdão não há cura? Porque Deus não vai me ouvir. Quando formos lidar com cura mais profunda, não há como não termos que nos arrepender dos nossos pecados, da permissão que nós demos para ficar dentro de nós, estas mágoas, estes ressentimentos, estas feridas, esta amargura. Como podemos ver, a falta de perdão vai bloquear o perdão de Deus. Mas prossigamos. Jesus conta uma parábola, em Mateus 18. Ele diz: então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, deixe-me situá-lo dentro da história. Havia um senhor, chegou o seu devedor, e ele disse: paga minha dívida. E ele cai aos seus pés e pede por misericórdia. E aquele homem teve tanta compaixão, perdoou a dívida. Era uma dívida imensa. Mas esse que acabou de ser perdoado encontra um conservo com uma dívidazinha pequenina. E diz: pague-me a dívida. E o lança na prisão. Então os servos daquele senhor, que observaram o perdão de quem aquele homem foi alvo, um perdão de uma dívida tão elevada. Agora ele põe na prisão um conservo que deve tão pouco. E eles vão reclamar com o Senhor, veja. E aí é quando o Senhor chama e diz: servo perverso. Olha como é chamado quem não perdoa. Servo perverso. Perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo? Vamos nos colocar aqui, dentro da história. Deus olha para você e para mim e diz: eu te perdoei tantos pecados. Perdoei toda a tua dívida que te condenou a passar a existência, a eternidade no inferno. E tu não és capaz de perdoar uma falta ao teu irmão? Prosseguindo. Assim como eu me compadeci de ti, e sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos. Tem versões que vão dizer aos ameirinhos. Até que eles pagassem toda a dívida, aos atormentadores. Entregou aquele servo aos atormentadores. Assim também o meu Pai Celestial
vos fará cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Quem são os atormentadores? São os demônios. Então, a pessoa que não perdoa, ela é atormentada. Espíritos malignos vêm para atormentar, daí aquele tormento da mente, aquele tormento das emoções, aquele sono atormentado, aqueles pesadelos, mal-estar. E você vai ver, quando nós nos aprofundarmos no assunto, quantas enfermidades surgem em decorrência dessa falta de perdão, afetando o nosso próprio organismo, matando-nos, destruindo-nos, por falta de perdão. Falta de perdão nos colocará na mão destes espíritos atormentadores. E isso é a última coisa que você deseja naturalmente. Agora, como se isso não bastasse, os atormentadores, a falta de perdão coloca a pessoa em trevas espirituais, separada de Deus. E é isso que vamos ver aqui na palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 11. Leiamos. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Quem odeia seu irmão, quem não perdoa seu irmão, está em trevas espirituais. Escuridão. Não sabe para onde caminha. Que coisa triste. Em Hebreus capítulo 12, verso 15. Vigiai, leia, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Olha o que aqui. A raiz de amargura é um veneno que nos aparta da graça de Deus. Olhe de novo para o versículo. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Quando é que eu me excluo da graça de Deus? Quando eu permito que a mágoa, a falta de perdão, domine o meu ser e comece a criar raízes. Nós vamos estudar sobre isso na nossa próxima aula. As raízes de amargura que ele diz que são venenosas. E não apenas isso, são contagiosas. É absolutamente essencial. Leia, por favor. É absolutamente essencial liberar sentimentos de amargura e falta de perdão, a fim de receber plenamente a cura para as nossas almas. Perdoar aos outros dará as boas-vindas ao poder de cura do Espírito Santo em nossas vidas. E leia a declaração em amarelo. O perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. Por quê? Porque é pelo perdão que abrimos o caminho para que Deus traga ao nosso ser a restauração, a cura, a libertação. Por isso, proclame: andar em perdão, andar em vitória. Mas aqui é só um passar pelo assunto, tá? Não considere que já estudou sobre o perdão. Vamos ter, talvez, 2 horas só no perdão, não sei. Mas aqui para você entender e que já vai preparando o seu coração. Não vai dizer eu não perdoo. Você não é melhor do que Deus. Se Deus é um Deus perdoador, perdoe e você vai se parecer cada vez mais com Deus. Não perdoe e você vai se parecer cada vez mais com o diabo, tá bom? Com quem você quer se parecer. Enfim, mas vamos deixar de lado por enquanto. Por enquanto. Oh, aleluia! E o quarto passo, só veremos estes 4 hoje. Leia, deixe essas emoções dolorosas e terríveis nas mãos de Jesus. Novamente, vamos tocar aqui num assunto que será apenas uma plataforma. Vamos olhar para Jesus. Mas teremos muito mais
a fazê-lo ao longo das próximas aulas, porque aqui está a base, o segredo da nossa cura. Pendurar-se no medo, mágoa e dor pode realmente bloquear o poder de cura do Espírito em sua alma. Por isso é vital abrir-se e permitir que o Senhor Jesus, cure cada uma das suas feridas. Em Lucas 4:18, Jesus leu o profeta Isaías. Não vamos ler todo o texto, mas queremos apenas lembrar o que está em amarelo, quando ele diz: o Espírito de Yahvé está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e enviou-me, agora leia, para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Queridos, Jesus pagou o preço pela cura das nossas almas. Ele nos libertou do cativeiro. Para quê? Para que recebamos das contusões, das feridas dele, a cura para as nossas próprias contusões e feridas. Nossas dores foram levadas por ele. Ele pagou um preço. É importante para Deus que recebamos esta cura interior, porque ela custou. Eu não diria apenas o sacrifício de Jesus, foi toda a existência. A concepção de Jesus, a encarnação do Cristo, toda a sua existência, foi o preço pago para debelar da nossa alma as maléficas consequências do pecado da raça humana. Não nos conformemos com absolutamente nada inferior à plenitude do preço que foi pago para sermos completos nele. A palavra redenção é extremamente abrangente. Ela envolve a recriação do nosso espírito, a restauração completa da nossa alma, a cura do nosso corpo, a harmonia perfeita entre espírito, alma e corpo, restaurar a imagem de Deus em nós, levar-nos de volta ao coração do Pai, para que sejamos o reflexo da sua imagem, reflitamos a sua glória. Então, não nos conformemos, custe o que custar. Tomemos uma decisão de ir a qualquer preço, ir todo o caminho. Até onde eu quero ir, diga: eu quero ir a todo o caminho. Eu quero percorrer todo o caminho em direção ao alvo. Não quero ficar pelo meio, não quero tomar atalhos, não quero seguir caminhos paralelos. Os paralelos nunca se encontram. Eu quero vir para o centro, eu quero vir para a cruz. Aleluia. Mateus 11:28-30, palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estáis como? Cansados. Cansados de quê? Carregar suas pesadas cargas. Que pesadas cargas são essas? De aflição, de mágoas, de dores, de sofrimentos, de angústia, de temores, de medo, de insegurança, de todos esses males que assolam a nossa alma. Eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga. Não sei se todo mundo sabe o que é uma canga. Quem vive no interior sabe, né, que tem uma junta de bois, né? E tem um objeto lá de madeira, né, que engancha no pescoço de um e outro. E geralmente é o quê? O mais experiente com o menos experiente, para que o mais novinho, né, aprenda. E ai dele se não seguir o caminho. Jesus está dizendo: vem cá, põe o teu pescoço aqui na minha canga. Põe o teu pescoço aqui na minha canga. Meu jugo, minha canga.
é suave. O que isso significa? É Ele quem vai conduzir o caminho. Eu vou após Ele. Eu vou carregar a maior carga. Ele diz, o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Aleluia. Eu gosto do hino que diz, seguir a Cristo não é sacrifício, não. Verdadeiramente, meu jugo é suave, meu fardo é leve. No versículo acima, anterior ao que nós lemos, não está falando sobre fardo pesado de qualquer coisa, mas está falando da alma. Fica evidente que quando Jesus diz, achareis descanso para as vossas almas, está falando do mundo interior. Permita que suas emoções dolorosas sejam liberadas ao entregá-las. Ao entregá-las para o Senhor. Não há problema em chorar, soluçar, deixar que as emoções danificadas saiam quando são dadas nas mãos do Senhor. Sim, às vezes, ao longo dessas nossas aulas, você vai precisar realmente chegar diante de Deus e urrar, gritar, não tem problema, pode chorar. Deixe sair tudo. Não prenda suas emoções, seus sentimentos. Quantas vezes alguém ficou com preso, garganta. Eu já ministrei as pessoas que não choravam, não derramavam uma lágrima, porque foram aprisionadas por uma ferida lá atrás. Mas na hora que encontra com Jesus, uau! A capacidade de chorar, a capacidade de falar. Quanta prisão Satanás tem colocado, você nem sabe o porquê dessa situação de prisão lá dentro. Você imagina uma pessoa que não consegue se expressar, uma pessoa que não consegue manifestar emoções, sentimentos, nem chorar por nada na vida, né? Eu não estou aqui aconselhando que você fique chorando aqui por causa de problemas. Aliás, eu gosto de dizer, não, o diabo não merece as suas lágrimas. Só porque alguém falou mal de você, não vai chorar na próxima esquina. O diabo não merece as suas lágrimas. Mas chorar diante de Deus é a emoção, a libertação que nos vem. Amém? Amém? Muito bem. Agarrar-se à dor, leia. Agarrar-se à dor e à mágoa só impedirá que você seja curado. Então, solta. Diga, eu solto. Eu não vou me agarrar a nenhuma dor. Agora, gostaria de convidá-los a contemplar a cruz. Porque a cura interior é parte da redenção. Cura física está na redenção. Ninguém discute que a redenção do nosso espírito está na obra. Não é na cruz em si. Jesus não foi a única pessoa a morrer na cruz. Não há valor no pedaço de madeira. Não. Há várias formas de cruz, inclusive essa que nós temos aí, que sempre nos acostumamos com ela. Com toda certeza, não foi o tipo de cruz. Normalmente ele usava as próprias árvores, não é? E carregava apenas aquela parte horizontal. Era aquilo que carregava, por exemplo, quando Simão leva a cruz de Jesus, não é aquilo que a gente vê aí, a haste vertical horizontal. Na realidade, e jogavam naquelas árvores, porque era pena de morte. Pior das penas de morte para os romanos. Era algo tão terrível que nem se podia mencionar esse tipo de morte a um cidadão romano. Por isso a Bíblia diz que era maldição, loucura para os gentios. Para o judeu, a cruz é uma maldição.
Para o gentio, loucura, porque quem vai para a cruz? A pior de todas as mortes. Então não é a cruz em si, é quem estava na cruz. É o motivo que o levou à cruz. Então o que temos que olhar não é realmente quando nós usamos o termo cruz, é mais como que o símbolo da obra redentora efetuada por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, cura interior é parte da redenção. É parte do preço que ele pagou. Leia, por favor, a declaração agora. Todas as curas e libertações interiores nos estão disponíveis por causa do que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Portanto, para entender os princípios de cura interior, precisamos conhecer a obra de Jesus na cruz. E a minha oração a Deus é que Ele comece a trazer ao seu espírito uma revelação da experiência interior vivida por Jesus naquela cruz. Pergunta: como a cruz está relacionada à cura ou libertação interior? Bem, deixe-nos fazer uma pergunta. Uma não, várias. De quais coisas que vamos mencionar agora, você acha que precisa ser curado? Vamos fazer algumas declarações e comece a analisar. Eu me encaixo aqui. Tenho sido rejeitado. Tenho sido desprezado. Não tenho sido estimado. Tenho sido amaldiçoado. Tenho sido culpado de pecado. Ainda que não seja uma realidade, mas estamos falando de sentimento. Você tem sentido a rejeição? O desprezo? A falta de estima, de afeto? Maldições? Culpa? Tenho me rebelado? Tenho influência demoníaca? Tenho enfermidades recorrentes? Há alguma rebelião dentro de mim? Percebo alguma opressão? Estou sempre lutando com o mesmo tipo de enfermidade? Ok. Muito bem. Isso tudo aqui expressa o que o ser humano tem vivido em sua alma. Nós agora olhemos para o que Jesus fez por você na cruz. E vamos entender uma revelação. É que quando Jesus ali assume o nosso lugar, todas estas mazelas que acabamos de citar, elas vêm sobre ele. Olhemos agora para o texto de Isaías, começando no versículo 3 do capítulo 53. Atente bem para tudo quanto está grifado em amarelo. Pelo contrário, foi desprezado. Olha o desprezo. Foi rejeitado pelos homens. Olha a rejeição. Viveu como homem de dores. Olha o sofrimento. Experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Desprezo. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto,
Suas dores eram nossas próprias enfermidades que Ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, Ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. A palavra aqui no original iniquidades é avon, que se refere não apenas ao pecado em si, mas todas as suas consequências maléficas. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre Ele. Os termos que a gente vai encontrar, carregou, caiu, é nasa e sabal. Significa tomou algo no lugar de outro. O que era meu, tornou-se dele. Todas estas mazelas de desprezo, de rejeição, de dores, de doenças, de sofrimentos, todas as maléficas consequências do pecado que tem assolado meu espírito, minha alma, meu corpo, caíram sobre ele. E mediante suas feridas, fomos curados. Aleluia, aleluia, que declaração maravilhosa. As feridas infligidas no seu corpo foram transformadas no elemento de cura, no rio de cura que brota destas feridas para penetrar o nosso ser e libertar-nos de tudo aquilo por que Ele pagou um preço. Prosseguindo, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade, avon, maléficas consequências do pecado de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Lê a declaração final do versículo 8. Por causa dos erros do meu povo, foi ele golpeado. Outra vez. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Agora, queridos, vamos fazer aqui a comparação da primeira declaração que fizemos. Que tipo de sentimentos temos experimentado e o que é que veio sobre Jesus? Primeiro, ele foi desprezado. Leia. Demos a ele nosso ódio e ele nos deu o seu amor. Verso 3 ainda, Jesus foi rejeitado. Consequência, demos a ele nossa rejeição e ele nos deu sua aceitação. Jesus estava triste, demos a ele nossa tristeza e ele nos deu sua alegria. Jesus sofreu, demos a ele nosso sofrimento e ele nos deu a sua justiça. Nós estamos demonstrando aqui que nesta obra da redenção, o que se chama uma morte vicária, substituta em nosso lugar, Deus estabelece uma plataforma para uma transação, para uma troca, para um intercâmbio, embora eu chame de a troca desigual. Jesus foi menosprezado, demos a ele nossa vergonha, ele nos deu sua honra, Jesus levou nossas enfermidades,
Demos a Ele nossas doenças e Ele nos deu sua saúde. Jesus tomou nossas maldições. Demos a Ele nossas maldições e Ele nos deu as suas bênçãos. Jesus foi punido. Demos a Ele nosso castigo e Ele nos deu a sua paz. Jesus foi ferido. Demos a Ele feridas e Ele nos deu sua cura. Jesus recebeu nossos pecados. Demos a Ele nossas rebeliões e Ele nos deu sua submissão. Jesus foi oprimido, afligido. Demos a Ele nossas opressões e Ele nos deu sua liberdade. Jesus foi massacrado. Demos a Ele a morte e Ele nos deu a vida. Não se preocupe se achou que eu li muito rápido, porque agora vamos parar. Você não pode simplesmente ouvir. Considere agora, em meu lugar. Diga, em meu lugar. Em meu lugar. Em meu lugar. Feche os seus olhos. E neste momento, olhe para Jesus. Pense que não é questão apenas da cruz. É quem está nela. Tente neste momento diga para Jesus: eu reconheço que tu estás ali no meu lugar. Você é capaz de fazer uma troca agora. Embora vá aparecer na tela as declarações, você pode permanecer de olhos fechados. E simplesmente repetir após mim. Porque a coisa mais importante neste momento é não tomar um conhecimento intelectual. É fazer uma troca. Enquanto você olha para Ele, pense nisto. Da primeira vez eu vou apenas declarar, enquanto você escuta. Enquanto você escuta, sonde, porque vou convidá-lo a tomar uma decisão muito séria na sua vida. E você não vai fazê-lo de forma leviana. Você vai saber, aqui estará sendo chamado. Jesus foi desprezado. Dou a Ele meu ódio. E Ele me dá o seu amor. Ele foi rejeitado. Dou a Ele minha rejeição. E Ele me dá a sua aceitação. Jesus estava triste. Dou a Ele minha tristeza e Ele me dá a sua alegria. Ele sofreu. Dou a Ele meu sofrimento. E Ele me dá a sua justiça. Jesus foi menosprezado. Dou a Ele minha vergonha. E Ele me dá a sua honra. Jesus levou minhas enfermidades. Dou a Ele minhas doenças. E Ele me dá a sua saúde. Jesus tomou nossas maldições. Demos a Ele. Dou a Ele minhas maldições e Ele me dá as suas bênçãos. Jesus foi punido. Dou a Ele meu castigo.
e Ele me dá a sua paz. Jesus foi ferido. Dou a Ele minhas feridas e Ele me dá a sua cura. Jesus recebeu nossos pecados. Dou a Ele minhas rebeliões e Ele me dá a sua submissão. Jesus foi oprimido e afligido. Dou a Ele minhas opressões e Ele me dá a sua liberdade. Jesus foi massacrado. Dou a Ele a morte e Ele me dá a vida. Até aqui são meras declarações de verdades bíblicas. Entenda algo. Sem a cruz não pode haver salvação, nem cura, nem vida. E a cura interior é um processo pelo qual levamos nossas deficiências a Deus. E em troca, vamos receber a sua bênção. Por isso agora repita, apropriando-se do que ministramos até aqui. Se você quiser ler na tela, tudo bem, se não, continue simplesmente diante dele. Pai, creio que queres tirar minhas feridas, dores, mágoas e tristezas. Eu as sujeito a Ti. Pai, percebo o amor que tens por mim. Não o compreendo, mas o abraço. Por isso me abro a Ti, para que cures o meu interior. Pai, com Tua graça, na medida em que tenho sido alvo do Teu perdão, eu o estendo aos que me ofenderam. Senhor Jesus, deixo agora estas emoções dolorosas e terríveis que me têm acompanhado nas Tuas mãos. Agora olhe para a tela. E esse aqui está o nosso convite, para que, neste momento, você tome uma decisão. Você é capaz de dizer o que está escrito: aproprie-me das bênçãos da redenção. Recebo de todo o coração a troca efetuada na cruz. Se você é capaz de dizer isso, leia com convicção: aproprio-me das bênçãos da redenção. Recebo de todo o coração a troca efetuada na cruz. Não leia ainda. Leia em silêncio e veja se você concorda. Assino hoje esta transação de graça. Seja ela selada por Teu Espírito, a quem tomo por testemunha. Você não tem um papel na sua frente, mas toma os céus por testemunha de que hoje proponho a você o caminho da cura, da restauração, da redenção, de uma vida plena. Escolha este caminho. Não será o fim da jornada. Nosso convite hoje é para entrar no caminho. Reflita. Se você está pronto, vamos
assinar esta transação no Espírito, ponto por ponto. A declaração está na tela. Se você quiser ler na tela, tudo bem. Se não, repita enquanto eu a profiro. Agora é algo muito pessoal, mas você vai refletir em cada um delas, sem pressa. Jesus, eu olho para tudo quanto sofreste. Dou-te meu ódio. Dou-te cada mágoa. Dou-te cada ressentimento. E recebo o teu amor. Absorva. Ao fim de cada declaração, daremos um tempinho para que você reflita, absorva e se aproprie, receba a infusão do que dele procede. Neste momento é o amor. O amor que perdoa. O amor que cura. Libera o teu amor nesta hora, Pai. Senhor Jesus, dou-te minha rejeição. Eu recebo tua aceitação. Veja-se aceito, recebido, abraçado. Senhor Jesus, dou-te minha tristeza, todo pesar, toda angústia, de todas as experiências doloridas do meu passado. E em troca, recebo a tua alegria, teu gozo, tua felicidade. Senhor Jesus, dou-te o meu sofrimento e recebo tua justiça. Me vejo revestido por essa justiça e me aproximo de ti, ó Pai, com esta justiça, sabendo que me escutas. Senhor Jesus, dou-te minha vergonha. Cada lembrança de cada momento em que fui envergonhado. Cada dor da vergonha. Eu recebo tua honra, tua glória.
Senhor Jesus, dou-te minhas doenças, minhas enfermidades emocionais, físicas, espirituais, volitivas, mentais, relacionais. Recebo a tua saúde, tua completude para o meu espírito, minha alma, meu corpo. Senhor Jesus, dou-te as minhas maldições, as maldições geracionais, as maldições herdadas dos meus pais, as maldições provenientes dos meus próprios pecados, as maldições da raça. Recebo as tuas bênçãos. Todas as bênçãos conquistadas pela tua obra redentora, delas me aproprio. Senhor Jesus, dou-te o meu castigo, receba a tua paz. Tu és o príncipe da paz. Recebo a paz que o mundo não pode me dar. Recebo a tua paz que ultrapassa todo entendimento. Recebo hoje o teu shalom, tua completude, que me leva a um nível de sossego, de confiança, de tranquilidade e serenidade em Ti. Senhor Jesus, dou-te minhas feridas, desde as feridas que foram infligidas enquanto eu era formado no ventre da minha mãe, passando pela minha infância, adolescência, juventude até os meus dias atuais. Todas elas eu as entrego a Ti. Recebo Tua cura. Deixo-me agora banhar-me pelo rio de cura que brota das Tuas feridas. Coloco-me sob estas águas caudalosas de cura, providas por Ti, quando assumiste o meu lugar e recebeste cada dor, cada ferida, no Teu espírito, na Tua alma e no Teu corpo.
Senhor Jesus, dou-te as minhas rebeliões, com o meu pedido de perdão. Quantas vezes fui rebelde, não ouvi a tua voz, segui meus próprios caminhos, desobedeci-te. Hoje quero entregar cada uma das minhas rebeliões, deixá-las aos teus pés, renunciá-las para sempre, e em troca, receber a tua submissão. Quando te contemplo naquele Getsêmani, agonizando por causa dos meus pecados, quando te vejo sangrando, teu suor se transformando em gotas de sangue, tua alma esmagada, naquela prensa, onde as azeitonas eram esmagadas para se transformar em azeite, quando te vejo nesta posição, sendo tu Deus, eu me arrependo de todas as minhas rebeliões. Quando te escuto em dor, em clamor, oferecendo orações com forte clamor e lágrimas, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Tua vontade, que submissão é essa, Jesus? Eu quero abraçá-la. Eu abraço a tua submissão agora. Senhor Jesus, dou-te minhas opressões, com meu pedido de perdão, porque foi muitas vezes a falta do meu perdão que abriu o caminho para o opressor me atormentar. Eu me arrependo de não ter usado da mesma misericórdia, da mesma graça que tens usado para comigo. Eu me arrependo e deixo aos teus pés toda a opressão, porque só tu podes expulsá-las, quebrá-las, eliminá-las. E em troca, eu recebo a tua liberdade. Senhor Jesus, que te direi agora,
neste momento tão solene de transação, de troca, de aliança. Dou-te a minha morte. Tudo que morreu, eu nada tinha para te dar. Quando olho para o que significa essa tua entrega na cruz, porque te tornaste o que eu era, Filho do homem, porque te tornaste o meu pecado, porque tomaste sobre ti as minhas maldições, porque tomaste sobre ti as minhas dores. Senhor Jesus, levaste a minha morte naquela cruz, mas não foi só física. Quando gritaste, Deus meu, por que me desamparaste? Levavas a minha morte espiritual, foi o que te dei. E hoje quando digo, dou-te a minha morte, é simplesmente um reconhecimento de que aquilo que era meu, por causa do pecado, tornou-se teu, por causa da tua graça, por causa da aliança, por causa dessa obra redentora. Mas em troca, eu recebo a tua vida. Absorva esta vida. Absorva esta presença, esta vida que brota de Jesus. Contemple o seu olhar de graça, de amor. Como era eterno te amei, com cordas de amor te atraí. Paguei um preço de redenção na cruz do Calvário para tornar-te inteiramente meu, inteiramente minha. Filho, filha, por que continuar por caminhos de trevas? Já foste longe demais, na tua angústia, na tua dor, no teu sofrimento. Já foste longe demais na tua solidão, alimentando as tuas rejeições, as tuas desestruturas. Eu estendo para ti as minhas mãos feridas no Calvário. Trago as cicatrizes do preço, da aliança estabelecida para quebrar as cadeias que te prenderam, sarar as feridas que te foram infligidas, arrancar-te do reino das trevas, transportar-te para o meu reino de luz. Eu renunciei à glória, tudo por amor de ti. Rejeitarás o meu amor? Rejeitarás a minha graça? Eu recebo a tua entrega nesta hora. Eu ouço cada oração que sobe do teu coração e que proferes com os teus lábios. Cada declaração eu recebo, selo diante do meu trono. Seja hoje selado, seja hoje marcado de uma vez por todas esta transação, seja firmada,
seja impressa como fogo dentro do teu espírito, para que não voltes aos caminhos antigos, mas possas entrar num caminho novo, no caminho de vida, no caminho de liberdade, no caminho de cura. Adore-o, adore-o, adore-o. Abra os seus lábios, o deixe fluir. Expressões de amor, de gratidão. Verbalize diante de Jesus, diante do Pai, o sentir do seu coração nesta hora. Torne este momento sagrado uma experiência, uma transação na sua vida com aquele que amou com amor eterno, imutável. Todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Eu te amo com toda a intensidade do meu ser. Tudo que é em mim te deseja. Santo, santo, santo. Pai, toma cada vida nesta hora, nos teus braços. Libera o teu espírito de uma forma nova, profunda, elevada. Que cada um que acaba de se expor à tua palavra nesta hora, seja absolutamente envolvido por esse manto de amor, de graça, de favor, de misericórdia. Vem banhar cada coração com esse amor que sara, que esse teu amor penetre cada área da alma, entra nas áreas mais remotas, nas experiências mais remotas, revela esse amor de uma forma saradora, libertadora. É que a partir deste momento, a partir deste instante, haja um novo fluir da tua presença, haja uma nova liberdade, haja um novo conhecimento e um novo nível de intimidade e de comunhão contigo. É a nossa súplica a favor de cada vida preciosa que está na tua presença neste momento. Aleluia, aleluia. Repita após mim: Senhor Jesus, feita está a minha transação contigo. Dependo da tua graça e da assistência do teu Espírito para viver à altura da minha confissão. E tomarei todo o cuidado de tributar somente a Ti a honra, a glória, o louvor
e a adoração. E se você crê, diga amém, amém. Aleluia. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível. Personalidades restauradas. Isso aqui é meu filho, não sei se é o predileto, porque aqui é um retrato da minha vida. Aqui é um ensino. Eu descobri o quê? Muitas vezes, até mesmo no púlpito, você tem um pregador maravilhoso, mas quando desce dali, misericórdia, estraga tudo que pregou, né? Porque a sua alma toda desestruturada, não tem princípios, vive derrotado. Aqui eu vou tratar de cura das emoções, cura interior, como conquistar a mente, as emoções e a vontade e ter uma personalidade sadia, conforme Deus projetou para nós. Para você adquirir estes livros, toda a coleção ou um individualmente, clique no que está aqui embaixo.